viajantes, aqui é a Tamara e hoje eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas que vocês deixaram no vídeo em que eu contei como foi o dia em que eu fiz a cerimônia para me tornar cidadã americana. Alguns de vocês perguntaram sobre a prova da cidadania, outros perguntaram sobre o processo em geral, então eu vim aqui esclarecer todas as dúvidas. Eu vou tentar resumir tudo para não ficar um vídeo muito longo, mas mesmo assim eu quero conseguir passar alguns detalhes importantes para vocês. Então vamos lá, começando do começo, para quem não conhece a minha história, eu vim para os Estados Unidos com visto de estudante para fazer faculdade em 2009. Em 2010 eu conheci o meu marido, Christian, e em 2011 nós nos casamos. E foi aí que essa minha jornada começou para me tornar cidadã americana. O primeiro passo para você chegar a ser cidadão americano, na verdade, é você pegar o famoso Green Card, que na verdade nada mais é do que um documento que comprova que você tem residência estabelecida nos Estados Unidos. Então eu tive dois green cards diferentes. O primeiro dele foi um green card temporário que dura somente 2 anos e o segundo é um green card que eles chamam de residência permanente, que é um green card que dura 10 anos. O primeiro passo foi conseguir o green card temporário, que funcionou mais ou menos assim. Você vai preencher vários formulários e providenciar vários tipos de documentos e históricos para mostrar, comprovar que você nunca esteve nos Estados Unidos de maneira ilegal. Então eu lembro que quando eu apliquei para esse primeiro green card temporário, eu tive que mostrar todas as minhas entradas nos Estados Unidos, tanto como turista quanto como estudante, todos os meus vistos, todos os carimbos em passaporte, todos os documentos da universidade comprovando que eu tinha sido aceita naquela universidade, estava cursando aquela universidade. Tive que comprovar todo o possível para mostrar que a minha estadia nos Estados Unidos até aquele ponto havia sido completamente legal e legítima. E o segundo passo, é claro, foi aquela parte famosa, a parte de você comprovar que o seu casamento é legítimo. Para comprovar que o nosso casamento era legítimo, como eu tinha acabado de casar, a agência de imigração pediu para a gente providenciar uma cópia da certidão do nosso casamento e também cartas dos nossos amigos que nos conheciam durante o período que a gente estava namorando, dizendo que realmente nosso casamento era legítimo. E no dia da nossa entrevista, nós também levamos fotos do nosso casamento, enfim, várias outras coisas, cartas que a gente escreveu um para o outro, outras coisas para comprovar que nosso relacionamento era verdadeiro. Agora, os agentes de imigração podem pedir mais documentação ou menos, dependendo do que eles virem no dia da entrevista. E durante todo esse processo, por que eu falo, né? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós comprovamos, porque na realidade todos esses formulários que a gente enviou estavam sob o nome do Christian. O Christian foi quem requeriu para que eu me tornasse uma residente nos Estados Unidos. Então, na verdade, apesar de eu ter preenchido a maior parte dos formulários e de ser tudo sobre as minhas informações sobre a minha vida, no final das contas, quem assinou a última linha do formulário foi ele, como a pessoa que estava pedindo para que eu me tornasse residente nos Estados Unidos. Então, quem vai entrar com esse pedido legalmente vai ser o cidadão americano, no caso, o meu esposo. E isso, é claro, é para quem pede a residência com base no casamento, mas se você for pedir, por exemplo, com base no trabalho, se você tem um visto de trabalho, quem vai fazer esse requerimento vai ser a empresa para a qual você trabalha. Então vai ser sempre um cidadão americano tendo que requerir que uma pessoa de outro país se torne residente permanente nos Estados Unidos. Depois que eu enviei os documentos, eu recebi uma carta alguns meses depois pedindo para eu ir num lugar para eles tirarem todas as minhas digitais, tirarem foto. E aí eles anotaram a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a minha altura, tudo isso. E essa informação fica gravada no governo americano, tipo, sei lá. Então ela serve pra tudo. E na época eles até me falaram que, por exemplo, se eu fosse presa um dia, eles iam utilizar essas informações. Ou se eu, sei lá, se alguém ligasse pra polícia e dissesse que eu sumi, eles iam utilizar essas informações para conseguir me encontrar. Então essas informações vão todas para um mundo de informações do governo americano. E depois disso eu recebi mais uma carta convocando a mim e o Christian para irmos juntos fazer uma entrevista, que é a temida entrevista, né? Que todo mundo comenta, e na verdade não foi uma entrevista tão difícil quanto a gente achou que seria. Na verdade, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito nervosa, porque eu vi que todo mundo que estava lá para fazer a entrevista tinha ido com um advogado, e eu e o Christian éramos as únicas pessoas que não tínhamos advogados.
Mas aí nós entramos e a agente de imigração, ela conferiu todos os nossos documentos, então eu tinha enviado cópias, né, do meu passaporte, da minha certidão de nascimento do Brasil, da tradução da minha certidão de nascimento do Christian, da nossa certidão de casamento. Tinha enviado cópias de todos esses documentos. Então a gente trouxe os documentos originais, ela olhou tudo, viu que estava tudo certinho, ela confirmou o nosso endereço, nossos números de telefone, blá blá blá. E aí ela colocou a gente sob juramento, e uma vez que nós estávamos sob juramento, ela perguntou se a nossa união era legítima, nós dissemos que sim. Ela perguntou pro Christian se ele tinha casado comigo de livre e espontânea vontade, ou se eu tinha pago pra ele, alguma coisa assim. Ele respondeu que não. E eu acho que a gente devia estar com muita cara de apaixonado, porque ela fazia essas perguntas e dava uma risadinha, assim, tipo... Eu sei que vocês vão falar que não, mas mesmo assim eu tenho que perguntar. E eu achei, na verdade, que foi muito bom que a gente não tinha um advogado. E, na verdade, gente, eu queria ter um advogado, mas eu não tinha dinheiro para pagar um advogado. E acabou sendo muito bom, porque eu aprendi muito sobre esse processo, sobre como funciona. Eu ligava lá várias vezes para tirar dúvidas e tudo. Então, eu sinto que foi um processo de aprendizagem muito bacana e tudo deu certo, assim, de primeira, foi tudo super tranquilo. Bom, esse primeiro green card, esse green card temporário, ele dura somente 2 anos, então depois desses 2 anos você tem que entrar com um pedido para renovar o seu green card e receber um green card permanente, que é o green card que dura 10 anos. Essa foi a parte mais difícil de todo o processo. Foi mais difícil do que pegar o visto estudante, foi mais difícil do que o primeiro green card, foi mais difícil do que a cidadania. Por quê? Porque eles vão querer saber tudo o que aconteceu na sua vida durante os 2 anos que você estava com o green card temporário. Então, graças aos céus, eu nunca levei nem multa de estacionamento, nada. Mas você tem que comprovar todas as multas, você tem que provar todas as multas que você levou, tudo que você fez fora da lei, você tem que mostrar e explicar. E a parte mais difícil de tudo, foi que a gente teve que comprovar, mais uma vez, que o nosso casamento era legítimo e que nós moramos juntos durante esses 2 anos. Por que isso foi difícil? Porque eu e o Christian, a gente se muda muito. Nesses 2 anos, a gente se mudou acho que umas 5 ou 6 vezes. Então, pra gente comprovar que a gente morou junto e fez tudo junto durante esses 2 anos, foi muito difícil. Porque a gente teve que ir e achar cópias de conta de luz, de conta de água, de conta de telefone, que tivessem o meu nome e o do Christian, e outras coisas também que a gente pudesse usar para comprovar que a gente compartilha a mesma vida. Foi assim, muita sorte que desde o começo do nosso casamento a gente fez tudo como se fosse tipo em comunhão total de bens. Então desde o começo do nosso casamento a nossa conta foi conjunta, todas as contas vinham sob o meu nome e o do Christian, o nosso carro estava no nome de nós dois, mas se a gente tivesse separado os nossos bens, teria sido muito difícil de comprovar que a gente realmente viveu junto durante esses 2 anos. Então essa parte de renovar o green card foi muito difícil por isso e também porque no meio desse processo nós nos mudamos, a gente morava em Utah, então tudo estava sendo feito, se eu não me engano, pela agência de Los Angeles, não lembro direito aonde era. Mas aí nós nos mudamos para Mississippi e os nossos documentos foram enviados para a agência de Memphis, no Tennessee. E no meio dessa mudança eles perderam os nossos documentos e simplesmente esqueceram do nosso pedido para renovar o meu green card, literalmente. Eu liguei para eles várias vezes e eles me diziam que não sabiam o que tinha acontecido, com quem que estava, que era assim mesmo, que demorava. E eles têm um prazo máximo de 12 meses para renovar o seu green card. O que aconteceu? Demorou mais de 12 meses. E no meio desse período de tempo, já o meu green card antigo, né, o meu green card temporário, que só durava 2 anos, já tinha vencido. E com o green card vencido, eu não podia trabalhar, eu não podia renovar a minha carteira de motorista, eu não podia comprar nada assim grande, então a gente não podia, tipo, trocar de carro, não podia fazer nada no meu nome. E eu também não podia sair do país, então eu tive que passar esse tempo todo sem sair dos Estados Unidos, que pra mim foi muito difícil. Enfim, até que um dia a gente decidiu pegar o carro e ir até Memphis e tentar a sorte. Então a gente simplesmente pegou o carro e foi pra Memphis, tipo, na louca mesmo. E chegamos lá e demos a sorte de conhecer uma mulher, uma agente de imigração, que super entendeu a nossa situação, por que a gente tinha se mudado, o que estava acontecendo. E no mesmo dia ela aprovou o meu green card, graças aos céus. Então no total levou acho que 13 ou 14, não, levou uns 15 meses para eu conseguir renovar o meu green card. Mas
Aí é que chega a parte legal da história. Uma vez que você renova o seu green card e pega esse green card que é chamado de permanente, mas que na verdade só dura 10 anos, você aí já pode entrar com pedido para ser naturalizado e se tornar cidadão americano. Você precisa fazer isso? Não. Se você quiser, você pode passar o resto da sua vida como residente dos Estados Unidos, renovando o seu green card de 10 em 10 anos, não tem problema nenhum. Mas se você quiser pedir a cidadania americana, você pode. Quais são os benefícios e por que eu quis fazer isso? Os benefícios são, primeiro, que você pode votar. Como residente você não pode votar, mas como cidadão você pode. A segunda coisa que é diferente é que você pode servir como júri em um julgamento, que eu não sei se é um benefício ou um castigo, para ser sincera, eu nunca fui júri. Mas você pode ser júri num julgamento. E a terceira coisa, que é a minha parte favorita, é que você pode pegar o seu passaporte americano, que te dá entrada em vários países sem precisar de visto. E aí, para você pegar a cidadania, na verdade eu achei um processo muito simples, muito fácil. Depois do pesadelo que foi renovar o Green Card, eu achei que foi a coisa mais fácil do mundo. Eu só tive que preencher um formulário com todas as informações do meu Green Card, de quanto tempo eu fiquei nos Estados Unidos, parará, mas na verdade foi um formulário curto e simples, bem direto ao ponto. Mandei o formulário e aí eles me chamaram para mais uma vez tirar minhas digitais, enfim, foto, não sei o que lá. E aí no dia que eles tiraram minhas digitais, fizeram tudo isso, eles me deram um manual e um CD para estudar para a prova da cidadania. Eu sei que tem muita gente que fala dessa prova, que essa prova é muito difícil, que nem os americanos passariam. Que nem os americanos passariam talvez seja verdade, porque algumas das perguntas são bem específicas, mas não é difícil. No manual que eles te dão tem 100 perguntas, mas no dia que você faz a sua entrevista, dessas 100 eles só vão te perguntar 10 perguntas, e dessas 10 você só precisa acertar 6. Ou seja, você só precisa acertar mesmo 6% das 100 perguntas que você vai estudar. O problema é que você não sabe quais perguntas eles vão te fazer, então no final das contas você tem que estudar tudo e saber tudo. Mas são perguntas muito simples e na verdade eu não usei nem o manual nem o CD que eles deram, eu baixei um aplicativo no meu celular. E nesse aplicativo o que eu achei mais legal dele foi que ele é bem atualizado. Então, por exemplo, enquanto eu estava estudando, para essa prova, o presidente dos Estados Unidos mudou, o Donald Trump foi eleito e o Obama não era mais presidente. E no próprio aplicativo você pode fazer provas e simulados para testar o seu conhecimento e ver que áreas você precisa estudar mais. E as perguntas vão desde história dos Estados Unidos até o governo atual dos Estados Unidos. Ele vai pedir que você saiba quem é o senador do estado onde você mora, quem são os seus representantes. Você vai ter que saber mais ou menos como funciona o sistema judiciário dos Estados Unidos. Você vai ter que saber quais são alguns dos secretários que auxiliam o presidente, do gabinete do presidente. Enfim, são várias e várias perguntas, mas muitas delas são coisas que a gente já sabe, que a gente já conhece. Então, eu não achei a prova tão difícil quanto as pessoas falavam. E aí, no dia que eu fui fazer a minha entrevista, mais uma vez, a entrevista não é uma entrevista, tipo, por que você acha que você quer ser um cidadão dos Estados Unidos? Por que você acha que você merece? Não é nada disso. Eles só vão olhar os documentos que você enviou, conferir, confirmar que está tudo certinho, que está tudo em ordem, que os documentos são legítimos, que são verdadeiros. E aí eles vão te fazer essas 10 perguntas e você tem que acertar 6. Então, no meu caso, eles só fizeram 6 perguntas, porque eu acertei as 6 e eles pararam por ali mesmo. Mas, assim, no geral é tudo super simples e o único conselho que eu tenho para quem estiver no processo de aplicar para visto, para residência ou para cidadania, é você ser sempre 100% honesto. Seja 100% honesto em todos os seus formulários, diga sempre a verdade, porque eles vão conferir tudo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e se você tem mais alguma pergunta, seja sobre o visto, sobre a residência, sobre a cidadania, deixa pra mim aqui nos comentários que, como vocês estão vendo, eu sempre volto aqui pra responder as perguntas de vocês. E é claro, não esqueçam de se inscrever no canal, porque toda semana eu tô de volta com mais dicas de viagem pra vocês. Beijinho, até semana que vem!